Bem-vindo ao canal Contagiando o Seu Coração. Mais um dia, mais uma vez, eu estou aqui para compartilhar mais um capítulo do livro A Cultura do Jejum, escrito por Luciano Subirá. Amém, meus irmãos? Eu já publiquei o capítulo 1, o capítulo 2 e o 3. Agora iremos ouvir, o capítulo 4, pronunciado por mim. Amém? Eu vou estar lendo esse capítulo. Amém? Espero que vocês sejam abençoadíssimos por esse capítulo. Assim como eu estou aprendendo, espero que vocês também estejam aprendendo, porque, meu Deus, quanto conhecimento eu estou adquirindo com este livro. Um pastor conhecidíssimo por esse mundo afora, um pastor conhecido pelo seu temor ao nosso Deus. Ele é conhecido por viver a palavra de Deus. Ele é conhecido por jejuar por muitos dias. Ele tem ricas bênçãos para contar nesse livro para nós. Nós vimos aqui, esses dias eu acompanhando ele no canal dele, eu vi que ele iniciou 2 jejuns em seguida do outro, cada jejum de 40 dias, meus irmãos. Esse pastor ele tem capacidade de jejuar 40 dias, 40 noites, meus amados irmãos. Meu Deus! Então, imagina só quanta experiência ele tem para nos contar. E está tudo escrito nesse livro aqui. Amém? Então vamos lá. Só lembrando vocês de clicar no joinha. Lembrando vocês de deixar um comentário aqui embaixo para nos animar a continuar publicando. Pode deixar uma crítica construtiva. Irmão, melhora isso na sua leitura. Irmão, faz isso pra gente, publica isso pra gente. Tenta publicar um assunto tal aqui pra gente. Vai ser maravilhoso ler esses comentários. Amém? E se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Amém? Então vamos lá, que é o conteúdo que é o mais importante aqui, é o que vocês estão esperando. Amém, irmãos? Vamos lá. Irmãos, estava esquecendo. O pastor ele costuma citar alguns nomes, algumas referências dele nesse livro. E esses nomes costumam ser em inglês. Eu não sei pronunciar em inglês, irmãos. Eu peço desculpa para vocês. Quando eu passar por alguns nomes aqui e esses nomes for difíceis de pronunciar e o pronunciamento for errado, tá bom? Eu vou ler esses nomes como se fosse português, tá bom? Amém? Então vamos lá. O que é o jejum? Capítulo 4. O que é o jejum? Uma chave para a vida cristã de sucesso que se encontra na Bíblia foi perdida, deixada de lado e tirada do contexto pela igreja de hoje. Essa chave é o jejum. O jejum bíblico é, em essência, uma abstinência intencional de alimentos visando a propósitos espirituais. Pode incluir, em períodos menores, a privação de ingestão de água, embora seja feito normalmente sem tal contentação. Também possui variações que admitem a abstinência parcial, excluindo apenas determinados grupos de alimentos, porém permitindo outros. A palavra empregada nos manuscritos gregos e traduzido como jejum é nesteia, derivada de ne, elemento de negação. Comer significa abstinência de alimentos. Podem ser adotadas outras formas de abstinência além da alimentar, conquanto fundamentalmente jejum consiste em privação de comida. O dicionário Aurélio da língua portuguesa também define jejum assim:
Primeiro, abstinência ou abstenção total ou parcial de alimentação em determinados dias, por penitência ou prescrição religiosa ou médica. 2. Estado de quem não come desde o dia anterior. 3. Privação ou abstenção ou falta de alguma coisa. Reitero que tanto o significado quanto o uso da palavra jejum remetem inquestionavelmente à privação de comida, com o que a prática histórica também concorda. Contudo, são viáveis outras abstinências, como a que Paulo citou aos Coríntios, no que se refere à intimidade sexual do casal. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retome a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Isso se encontra no 1 Coríntios, capítulo 7, 5. Compreende-se que, em si, tratando de uma dedicação maior à oração, um dos principais motivos pelo qual se deveria jejuar, pode ser útil abster-se de outros prazeres lícitos além da comida. O objetivo é mortificar a carne e buscar a Deus de forma ainda mais intensa. É claro que naquele contexto, o apóstolo definiu critérios. Deve haver acordo entre o casal, subtendido na expressão mútuo consentimento, além de que a pausa na intimidade deve dar-se apenas por um tempo, ou seja, não se estender muito. Isso não significa que todo jejum deva incluir a abstinência da intimidade sexual, nem que esse tipo de abstinência, por sua vez, requeira ser acompanhado de abstenção alimentar. Ambas representam uma disposição de abrir mão de prazeres que, embora lícitos, são temporariamente interrompidos para dar foco a outro deleite, de dimensão incalculavelmente maior, o de ordem espiritual. Elas podem ser executadas em conjunto ou ainda cada parte ter seu lugar, de modo isolado. Seguramente esta é uma das perguntas que mais ouço acerca do jejum, por parte dos casados. Podemos manter o momento de intimidade física? Ponto de interrogação. Claro que sim, mas também pode ser que não. A decisão depende de quem jejua e do acordo com o cônjuge. Cada um jejua como bem entender e determina suas próprias regras. Ninguém é obrigado a praticar a abstinência sexual, nem quem jejua e muito menos o cônjuge que não está jejuando. Ao tratar da importância de não privar sexualmente o cônjuge, o apóstolo não mencionaria uma exceção que não fosse cabível e de bom senso. O que está em questão é a possibilidade de o jejum ser feito a partir de outros tipos de abstinência, e não somente de abstinência alimentar. No entanto, insisto na observação do significado alimentar. O jejum continua sendo, em sua essência, a abstenção de comida para buscar a Deus. Dito isso, acredito que, em tempos modernos, a abstinência de entretenimentos, filmes, seriados, uso de internet e etc., também pode e deveria ser incluída em nossos jejuns. Vale nesse ínterim considerar a advertência feita por Leord em 1907 a 1994, em um de seus famosos sermões disponível na internet, de que o entretenimento se tem tornado o substituto diabólico da verdadeira alegria. Prefiro ver o jejum
de entretenimento, contudo, como abstinência complementar, e não excludente do jejum de alimentos, como veremos adiante. Não há regras rígidas a respeito do jejum. Cada um faz como, quando e com a frequência que quiser, a menos que receba um direcionamento específico do Espírito Santo. O jejum será como cada cristão escolher. O jejum é, como alguns pensam, uma espécie de moeda de troca ou ferramenta de barganha. Ele não é, irmãos, como alguns pensam, uma espécie de moeda de troca ou de ferramenta de barganha. Também não é um sacrifício que por si só gera recompensa. Isso tudo seria uma contradição à graça revelada em Cristo que se acesa mediante a fé. Romanos 5:2. Não jejuamos para ganhar alguma coisa. Jejuamos para nos conectar com o nosso Deus sobrenatural. Estamos limpando o canal que nos conecta com a unção divina. Embora Jesus tenha garantido que haveria recompensa, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Mateus 6,18. O jejum não é, em si mesmo, o fator responsável pelo resultado. Apesar de ser indubitavelmente um excelente auxílio para o exercício da fé que, sim, conduz-nos a resultados, o jejum é, antes de mais nada, uma ferramenta utilizada na busca de Deus, que contribui para o processo de rendição. Ele potencializa a mortificação da carne e os seus petites, levando-nos a desejar, sem impedimentos, as coisas celestes. Outras bênçãos decorrentes de seu uso adequado são a mera consequências. Ela constitui efeito colateral e não propósito. Há regras? Ponto de interrogação. Muitos perguntam sobre as regras do jejum. Paulo afirmou: o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. 2 Timóteo 2,5. Diferentemente do esporte, porém, o jejum não vem com um manual de regras. Gosto de brincar que a regra é que não há. Gosto de brincar que a regra é que não há regras. O que temos nas Escrituras Sagradas são princípios e orientações que nos ajudam mais em relação ao porquê fazemos, motivações e propósito, do que ao como fazemos. Ainda assim, abordaremos adiante uma diversidade de sugestões, de acordo com exemplos bíblicos. Percebo muita confusão desnecessária, consequência do estabelecimento de regras humanas que nada tem a ver com a orientação bíblica. Uma coisa é o crente em Jesus, por escolha própria, decidir jejuar. Outra, muito distinta, é decidir por ele. A Bíblia revela momentos de convocação profética ao jejum e também decretos reais que determinam como se deu nos dias de Acabe, 1 Reis 21, do 8 ao 9. E com os habitantes de Nínive, Jonas 3,5, por exemplo. O segundo caso não se aplica a nós, hoje, enquanto o primeiro não estabelece regras rígidas acerca de como atender a uma convocação de jejum. Jesus, citando o profeta Isaías, apontou que a antiga disposição humana de criar regras que Deus não determinou, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, Marcos 7,7. Observo o esforço de muita gente em tentar definir e prescrever acerca do jejum, aquilo que não nos foi requerido pela palavra de Deus. Em tal jejum, você não pode isso, não aquele outro, não pode aquilo, afirma. Trata-se de um comportamento antigo. Paulo falou aos Colossenses
de ordenanças como não coma disso, Colossenses 2:21. Na sequência, classificou-a como preceitos e doutrinas dos homens, Colossenses 2:22. Ainda que o texto de Colossenses tratasse mais de uma proibição alimentar contínua de uma regra específica para o tempo de jejum, fato é que pessoas estavam caminhando na contramão dos valores bíblicos. O apóstolo também denunciou aqueles que exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. 1 Timóteo 4:3. O que se vê novamente é a tentativa de estabelecer regras humanas acima das ordenanças divinas. Além de contraditório, isso é extremamente danoso e deve ser evitado a todo custo. A prática de jejuar é encontrada na humanidade desde as mais remotas épocas, culturas e até religiões. Tem sido observada com finalidade espiritual ou mesmo medicinal, visto que a abstinência alimentar traz tremendos benefícios físicos, como a desintoxicação que promove no corpo. Há ainda aqueles que a usam como forma de protesto. Para nós cristãos, entretanto, o propósito é, sobretudo, de ordem espiritual. Essa abstinência possui propósitos espirituais, que nos levam a combinar o jejum com oração e outras devoções como adoração, além de leitura, meditação e estudo das Escrituras Sagradas. A despeito dos benefícios físicos e espiritualmente, haverá significativos efeitos em nossas vidas em decorrência de jejuarmos. Jejuar não é necessariamente algo prazeroso, embora seus resultados o sejam. Luiz Gomes, um amigo querido com quem tive a alegria de servir junto na mesma equipe pastoral no início do meu ministério, sempre dizia: bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Fato. Os benefícios do jejum parecem manifestar-se em maior intensidade depois e não durante sua prática. Podemos comparar com a analogia usada por Jesus. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. João 16:21. A tristeza pré-parto foca na dor do processo. A alegria pós-parto foca no resultado final. O jejum, enquanto está sendo feito, pode soar um tanto quanto desanimador em função do desconforto causado pela desintoxicação, especialmente os mais curtos, de até 3 dias. Devemos, entretanto, focar no resultado, naquilo que se manifestará depois, e não apenas no momento. Há grande discussão e controvérsia entre cristãos quando o assunto é jejum. Alguns afirmam que se trata de prática de outras religiões, como hinduísmo, budismo e islamismo. É fato que esses religiosos jejuam, porém isso não quer dizer em absoluto que não deveríamos abster-nos de alimento, porque eles também o fazem. Isso seria tão insensato quanto concluir que, porque muitas religiões possuem músicas em seus cultos, então nós não podemos nós não podemos ter os nossos? Ou tão tolo quanto afirma que porque em outras religiões há oração, nós não devemos orar para não sermos associados a eles? A questão, portanto, não é sobre outros jejuarem ou deixar de fazê-lo, mas o que a Bíblia, nosso manual de fé,
e conduta diz a respeito dos assuntos. Como declarou o teólogo e pastor Lutero, Jesus vê como natural que seus discípulos guardem a prática piedosa do jejum. O rigoroso exercício da abstinência faz parte da vida dos discípulos. E se eu falhar? Ponto de interrogação. Muitas pessoas se mostram temorosas de jejuar, de forma individual ou atendendo a uma convocação coletiva, por receio de não aguentarem. Quase todas as pessoas que se dedicam à prática do jejum que conheço podem contar histórias de jejum que foram interrompidas antes do tempo proposto. Nos primeiros anos de meu ministério pastoral, vivenciei uma experiência dessas. Convoquei vários discípulos e pastores amigos para 3 dias de jejum e oração em uma fazenda. O local era distante e não possuía nenhum tipo de provisão alimentar. O banho seria no estilo da antiguidade em um rio próximo. Estávamos no final do 2º dia de jejum, como novos e imaturos que éramos, pelo menos a maioria de nós. Mantínhamos uma brincadeira desaconselhável, que repetimos em jejum prolongados, provocar uns aos outros com lembranças de comida. Imagine uma picanha, dizia um, e todos suspiravam. Imagine uma pizza de calabresa, dizia outros, e todos resmungavam. E a sessão de imagine isso ou aquilo seguiu até que alguém disse: imagine o x-salada da lanchonete e tal. Vou dar risada aqui, irmãos, que tá engraçado isso aqui. Naquele momento não houve suspiros, gemidos ou resmungos, apenas silêncio. Silêncio deve ser ruim. Vamos lá. Era perceptível que a sugestão havia entrado profundamente na alma de cada um. Depois de um tempo, um irmão se levantou e disse: se alguém quiser buscar os lanches, eu ofereço a minha caminhonete e pago para todo mundo. Não, o lanche é bom. Não é lanche ruim, né? Havia chovido muito, então a maioria dos carros não conseguiria sair da fazenda naquele momento. Levantei-me e lancei um sermão contra todo o grupo. Vocês não têm vergonha na cara. São um bando de carnais. Ninguém repreendeu o fulano pelo que ele disse. Parece que o silêncio de vocês é uma espécie de concordância. Eles ficaram de cabeça baixa, ainda quietos. Foi quando me virei ao dono da caminhonete e perguntei: mas sua proposta era séria? Ponto de interrogação. Ele me olhou surpreso. Eu continuei: se você estava falando sério, passe as chaves e o dinheiro que eu mesmo vou buscar. E foi o que fiz. Não aguentei e derrubei o jejum do grupo todo no final do 2º dia. E ninguém protestou, pelo contrário, todos comeram. No 3º dia, jejuamos de novo, mas não fizemos 3 dias contínuos que tínhamos proposto. Também já tive experiências frustrantes no âmbito do jejum individual. Já tive dificuldade de encerrar determinados jejuns no tempo a que me propuseram, seja por não suportar o desconforto inicial, seja por pura fome. Tais circunstâncias provam que não somos bons em jejuar por nós mesmos. Entretanto, elas nos ensinam a depender mais da graça de Deus e ainda lembram-nos da importância de nos prepararmos para os jejuns. Um processo prévio de desintoxicação, além de fortalecer a mente, preparando-a para o tempo de abstinência, também alivia os sintomas que o corpo suportará.
Já encerrei um jejum no 9º dia porque passei mal. Havia contraído uma hepatite há pouco tempo e meu fígado ainda estava sensível. Pinguei umas gotas de limão na água por conselho de jejuadores mais experientes, pois até o gosto da água estava ruim. Tive alguma reação no fígado e passei muito mal, com ânsia e enjoo. Preocupado com a saúde, quebrei o jejum e comi. Depois me disseram que você não ajuda o fígado passando mal. Depois me disseram que você não ajuda o fígado passando mal, dando a ele comida. Bastava que eu esperasse algumas horas e tudo teria voltado ao normal. No terreno do jejum, aprendemos inclusive com nossos erros. Então seja paciente consigo mesmo. Eu achei muito divertido quando, ao ler pela primeira vez o poder secreto da oração do jejum, vamos lá, nossa, é muito difícil esse nome, não dá pra pronunciar não, Marsh Cávida, alguma coisa assim. Descobri que no primeiro jejum de 40 dias que ele fez, acabou caindo em tentação e comeu um pacote de batatas fritas no 18º dia. Alguém posteriormente perguntou-lhe: e você começou o jejum tudo de novo? Ao que ele respondeu: está brincando? Cávida afirmou que apenas seguiu com mais 22 dias de jejum. É lógico que não achei divertido ele ter comido, e sim a maneira como lidou com o ocorrido. Sempre haverá um fariseu para criticar um jejum de 40 dias com o consumo de apenas um pacote de batatas fritas no meio. É por isso que, via de regra, a exceção de jejum parciais e coletivos, oriento as pessoas a não fazerem votos acerca da duração do jejum. Conselho-as serem firmes quanto à sua intenção. Acho melhor, porém, principalmente para quem está iniciando a prática do jejum, que não haja flexibilidade durante as primeiras experiências. Evidentemente, à medida que o tempo passa e nos exercitamos na disciplina da abstinência alimentar, deixamos de cometer esses erros. Não estou advogando em favor dessas falhas como estilo de vida, apenas reconheço que elas podem ocorrer na fase inicial do jejum. E essa fase, por sua vez, requererá de nós paciência. Não podemos ceder ao desânimo. Não conseguiu jejuar? Tente de novo, e de novo, e de novo, não importa quantas vezes for necessário. É saudável ao corpo? Ponto de interrogação. Também há controvérsias no âmbito da medicina acerca do assunto, enquanto alguns são absolutamente contrários ao jejum, na discussão de ser ou não uma prática saudável. Outros a defendem amplamente. Certa ocasião, o Dr. Aldrin, um médico amigo cristão, que já me acompanhou em vários jejuns prolongados, confidenciou-me: a verdade é que, na medicina, há muita discussão teórica e pouco laboratório prático. Não temos muitos estudos de caso, porque o jejum, especialmente o prolongado, tornou-se uma prática pouco comum. Nos jejuns em que ele me ofereceu acompanhamento médico, pediu uma bateria de exames antes e outras depois do jejum. O propósito, além de monitorar meus estados de saúde, era entender um pouco melhor os efeitos do jejum no corpo, enquanto à perspectiva fisiológica. Sempre houve melhora significativa no meu estado de saúde, não o contrário. Há que se destacar, porém, que não nos referimos à última novidade, a dieta da moda. O jejum é uma prática antiga, milenar, vem sendo testada
há muito tempo. Os que atacam não costumam jejuar nem parecem apresentar estudos de caso consistentes. Usualmente, oferecem especulações teóricas e não raras vezes preconceituosas. O Dr. Jason é nefrologista, reconhecido como um dos maiores especialistas mundiais na prática do jejum para perda de peso e reversão da diabetes tipo 2, autor do livro O Código da Obesidade, é um defensor do jejum e reconhece-o como um antigo médico. Como um antigo remédio. Em vez de buscar alguma dieta milagrosa, exótica e inédita para nos ajudar a quebrar a resistência à insulina, devemos nos concentrar em uma tradição antiga de cura comprovada. O jejum é um dos remédios mais antigos da história humana e tem sido parte da prática de quase todas as culturas e religiões do planeta. Como uma tradição de cura, o jejum tem uma longa história. Hipócrates de Cos é considerada por muitos o pai da medicina moderna. Entre os tratamentos que ele prescreveu e preferiu, encontra-se o jejum e o consumo de vinagre de maçã. Hipócrates escreveu: comer quando você está doente é alimentar sua doença. O escritor grego, antigo e historiador Plutarco também refletiu esses sentimentos. Ele escreveu: em vez de usar remédios, é melhor jejuar hoje. Platão e seu estudante Aristóteles também foram apoiadores convictos do jejum. Os gregos antigos acreditavam que o tratamento médico poderia ser descoberto por meio da observação da natureza. Os seres humanos, assim como os animais, não comem quando adoecem. Pense na última vez que você teve um resfriado. Provavelmente, a última coisa que você gostaria de fazer era comer. Jejuar parece uma resposta universal a diversas formas de doença e está conectada à herança humana, tão antiga quanto a própria humanidade. O jejum é, de certa forma, um instinto. Outros gigantes intelectuais também foram grandes proponentes do jejum. Paracelso, em 1493 a 1541, o fundador da toxicologia e um dos 3 pais da medicina oriental moderna, junto com o Hipócrates e Galeno, escreveu: o jejum é o maior dos remédios, é o médico interior. Benjamin Franklin, em 1706 a 1790, um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América e reconhecido por seu grande conhecimento, certa vez escreveu sobre o jejum: o melhor de todos os remédios é o repouso e o jejum. As descobertas das pesquisas apontam cada vez mais na mesma direção. Entretanto, como afirmou meu amigo médico, ainda há poucos estudos de caso. Sendo assim, sempre orientamos o jejum pedindo muita cautela. Cada um deve entender, de modo prático, as respostas de seu próprio corpo, à medida que jejua. Os jejuns prolongados, assunto que também tratarei nesse livro, requerem cautela ainda maior e acompanhamento médico. Para pessoas saudáveis, no entanto, salvo casos específicos envolvendo diabéticos e pacientes em tratamento médico que não deveriam aventurar-se sem acompanhamento. Encerro a questão com as palavras do Dr. Fung. Faz mal à saúde? A resposta é não. Estudos científicos concluem que o jejum traz benefícios significativos à saúde.
o metabolismo aumenta, a energia aumenta e a glicemia diminui. As pessoas que justificam não jejuarem por não se tratar de algo saudável, devo dizer que estão ignorando pesquisas e apontamentos médicos robustos. Além disso, creio que muitas delas desconhecem de forma prática os impactos do jejum em seu próprio corpo, especialmente o efeito desintoxicador. Asseguro que é impressionante como o intestino não apenas é limpo, como também se regula depois do jejum. A limpeza na pele é perceptível com poucos dias. Ânimo, vigor e energia são todos positivamente afetados. Valnice Milhomes comenta que morre mais gente por falta de jejum do que de comida. Se houvesse mais jejum, haveria menos doenças. O maior questionamento, portanto, não deveria ser quão saudável ou não é a prática do jejum, e sim se devemos, biblicamente falando, jejuar. Hipoteticamente, se os cientistas comprovassem que orar não é saudável, eu ainda seguiria praticando a vida de oração. Por quê? Porque tenho um direcionamento bíblico claro acerca da oração e não faria nenhuma escolha contrária às Escrituras, especialmente em se tratando de algo que fosse evitado meramente por conveniência. Comecei a jejuar por causa daquilo que a palavra de Deus diz, e não porque cientificamente falando seja aconselhável jejuar. Não obstante, devemos concluir, com o uso de uma lógica simples, que a mesma Bíblia que nos orienta a não destruir o corpo, templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3, do 16 ao 17, não nos orientaria a uma prática não saudável. Desse modo, afirmo, o jejum feito de modo correto é saudável, não só para nossa vida espiritual, como também para o nosso corpo. Questionar esse fato é questionar as próprias Escrituras. Nosso interesse é, todavia, como afirmado desde o início do livro, o jejum bíblico. Nosso foco é a abstinência alimentar com propósitos espirituais. A desintoxicação do corpo é um excelente efeito colateral. A perda de peso também se dá quando jejuamos, especialmente em jejuns prolongados ou frequentes, mas deveria ser vista igualmente como simples consequência. Embora há que se considerar dificuldade com que o corpo se recupera depois do jejum, especialmente os de longa duração. O propósito dessa prática deve ser fundamentalmente espiritual, não que o cuidado do corpo não seja louvável, apenas entendo que ele há semelhança de uma vida disciplinada. Deve ser praticada continuamente, enquanto o jejum, por sua vez, não se trata de um ato contínuo. Disciplina negligenciada. Alguns não praticam o jejum por ignorância, não conhecem os princípios bíblicos ou talvez não entenderam aquilo que leram. Outros deixam de fazê-lo por negligência, e as razões, nesse caso, podem variar. Pode ser que não consigam dominar sua própria carne, ainda que tenham tentado algumas vezes, ou, quem sabe, simplesmente não queiram lidar com o desconforto da parte inicial do processo. Mas o que realmente me incomoda são aqueles que, para justificar sua omissão, tentam criar uma doutrina para sustentar aquilo em que decidiram, por conta própria, acreditar, quando a ordem correta seria que as Escrituras determinassem o que devemos crer e praticar. Já vi, por exemplo, o uso da afirmação de Paulo: não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada
perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. 1 Coríntios 8:8. Como a alegação de comer ou deixar de comer, no final das contas, é tudo a mesma coisa. Para começo de conversa, o contexto da afirmação nos versículos anteriores e posteriores é abster-se ou não de alimentos específicos. O apóstolo tratava de comidas consagradas a ídolos como estilo de vida, considerando se era ou não correta a abstenção. Ou seja, Paulo estava tratando de princípios. O texto certamente não se refere ao jejum. É certo que alguém pode agradar a Deus estando comendo, 1 Coríntios 10:1, como jejuando. De igual modo, pode desagradá-lo em qualquer um dos estados. A questão não é apenas o que se faz, mas também como se faz. Aliás, vale dizer que um dos pontos principais do ensino de Jesus acerca do jejum dizia respeito a não o praticar com a motivação errada. Ele tratou do como. Nem a frase de Paulo aos Coríntios, que na verdade é usada fora de seu contexto, nem a correção de Cristo acerca da mortificação de jejuar podem ser consideradas fundamentos bíblicos contra o jejum. Creio que há um chamado divino para que a igreja contemporânea redescubra a prática do jejum e, dessa forma, avance a uma nova dimensão de relacionamento com o Senhor. Para que isso aconteça, é necessário adentrarmos da mesma forma em uma nova dimensão de entendimento a respeito dessa tão importante disciplina. É fato que, para muitos cristãos, tal compreensão ainda se encontra um tanto distante. John Wesley, fundador do metodismo, comentou acerca dessas complicações que são criadas em torno do assunto. De todos os meios de graça, o jejum tem sido o mais mal compreendido. Dificilmente haveria outro assunto dentre da religião da qual os homens tenham chegado a maiores extremos. Alguns os exaltam acima de todas as escrituras e da razão. Outros o desconsideram por completo. Parecem estarem vingando-se ao desvalorizá-lo, tanto quanto outros o supervalorizam. Alguns falam sobre o jejum como se fosse o máximo do máximo, se não for o fim em si mesmo. Parece-lhes estar infalivelmente ligado a ele. Outros dizem que não significa absolutamente nada, é um trabalho infrutífero, sem relação alguma com a graça. Ora, é certo que a verdade está entre um e outro. O jejum não é o máximo do máximo, também não é nada, não é um fim, mas um meio precioso. É um meio ordenado pelo próprio Deus, é um meio pelo qual, devidamente empregado, Deus certamente nos dará a sua bênção. Cada pastor queniano radicado nos Estados Unidos, um dos maiores jejuadores contemporâneos, a quem já citei e ainda citarei várias vezes, declarou: quase todo cristão com quem conversei tinha alguma questão e alguma ideia errada sobre o jejum. É com tristeza que afirmo que o jejum é uma das questões mais mal compreendidas na Bíblia. Essa é a razão pela qual escrevi este livro. Promover reflexão e entendimento bíblico correto. Continuaremos a caminhar juntos, ao longo dos capítulos, construindo progressivamente a visão que devemos ter, como cristãos, sobre o jejum. Amém, irmãos? Aqui nós finalizamos o capítulo 4. Eu irei fazer outro vídeo para iniciar o capítulo 5. Amém? Assim fica tudo separadinho. Amém? Assim dá para você fazer um devocional, dá para você ler, ouvir um capítulo por dia, né?
amém? Cedo, uma tarde, à noite, tá bom? Dá para você se programar e se organizar melhor. Amém, irmão? É um prazer ter lido esse capítulo para vocês. É um prazer, irmão, imenso, imenso. Vou ficar muito feliz se você deixar um comentário aqui embaixo, tá bom? A respeito desse capítulo, a respeito da leitura, amém? O que vocês acharam? E lembrem, irmãos, que eu não faço corte, tá? Eu não busco fazer a leitura perfeita, que ninguém é perfeito, irmãos. Sempre tem uma gaguejada, sempre tem uma dificuldade de ler uma palavra. Ninguém é perfeito, irmão. Amém? Esses audiobooks você vê perfeito, aí a pessoa faz corte, tá? A pessoa grava de novo. Ixi, não estou preocupado com isso, tá, irmãos? Amém? Fique com Deus, Deus abençoe. Não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de comentar. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que esse alimento de vida eterna que acabamos de receber, irmãos, nós sirva para a honra e glória do Senhor, para o nosso crescimento espiritual. Amém? Tchau, tchau.